prazer enorme abrir essa nova jornada aqui do Copel Volt, que é o programa de inovação aberta da Copel. Gostaria de agradecer, antes de mais nada, aqui toda a equipe de inovação da Copel, todas as startups que estão assistindo agora ao vivo ou que vão depois acessar esse conteúdo aqui pelo YouTube, e a nossa assessoria, a Betaí, que tem apoiado a gente desde o início dessa jornada aqui com o Copel Volt. Queria reforçar a respeito do planejamento estratégico da Copel, né, que já definiu uma visão para 2030, onde a inovação aberta é uma importante avenida de crescimento em todo esse contexto. Dando um passo atrás, em 2021, nós criamos o Copel Volt, que é esse programa de inovação aberta da companhia, e nós nos relacionamos com mais de 200 startups nos 5 continentes, e selecionamos 5 empresas vindas de 3 continentes, o que foi definitivamente um sucesso interno e um sucesso também para o ecossistema de inovação. O programa volta agora em 2022 com o papel de ser uma fonte perene de geração de oportunidade de criação de valor e geração de novos modelos de negócio, tanto para a Copel quanto para as startups. Para o ecossistema de inovação, é uma oportunidade de testar soluções em uma empresa de grande porte, com corpo técnico qualificado e uma estrutura adequada para escalar. Para a Copel, é uma grande oportunidade também de dinamizar a sua operação, criando um ambiente ainda mais ágil, leve e mais dinâmico. Nesse ano, nós vamos explorar alguns desafios diferentes e alguns que continuam desde a primeira versão do Copel Volt 1. Então, nesse ano a gente vai falar sobre energias limpas, especialmente sobre hidrogênio verde, armazenamento de energia. Vamos falar de novo sobre eletromobilidade, smart cities, relacionamento com clientes e soluções em serviços, especialmente quando a gente trata de comercialização e fidelização de clientes, gestão de ativos e instalações para melhorar a eficiência de operações já existentes e digitalização e melhoria de gestão de processos. Eu vou passar agora a palavra para o Diego, que é o nosso superintendente de inovação, para dar mais detalhes sobre essa nova etapa, como é que os novos passos vão transcorrer, e eu espero encontrá-los em breve nas próximas fases do programa. Vai lá, Diego. Obrigado, Cássio. Muito bom dia a todos. Satisfação enorme também fazer essa abertura do Volt 2.0, esse ano aí de 2022/2023. Eu diria assim que esse é o momento ideal aí também para a gente falar em inovação dentro da empresa, aproveitando esse potencial disruptivo que o setor elétrico tem, aproveitando também essas mudanças, né, advindas aí das iniciativas aí de transição energética, mudanças regulatórias, e o momento também da companhia, né, desse alto patrocínio da alta gestão, né, do Conselho de Administração, da diretoria da Copel, do nosso presidente, em promover inovação dentro aqui da companhia. Então, o momento aqui é muito adequado para isso. Lembrando aí do Volt 1.0, né, o que a gente trabalhou no Volt 1.0, nós fizemos as provas de conceito com essas 5 startups. A Cube, que foi a empresa, a startup que trabalhou junto com a comercializadora, né, essa gestão baseada em dados para grandes consumidores. A Mob também, com o Eletroposto Fácil, né, que são soluções inteligentes aí também para a integração de eletropostos. A gente consegue hoje ir de Joinville até Londrina através aí também de um veículo elétrico. Existem carregamentos lá, e isso foi possível com essa prova de conceito que nós fizemos dentro do Volt 1. A Next Energy, né, fazendo essa experimentação da Copel já nessa entrada, que faz parte da nossa estratégia, entrar na geração distribuída compartilhada. Já tivemos essa primeira experimentação com a plataforma da Next, e a Precinto, né, com essa gestão de eficiência operacional de plantas eólicas e solares, né. Fizemos isso junto com a JET e também com a Solar Paraná. Além disso, né, a Vates, que é uma startup portuguesa, nós, junto aí nas instalações que nós temos de medidores inteligentes, a Copel já instalou quase 400 mil medidores inteligentes, né, a gente já conseguiu testar também um programa, uma plataforma para desagregar cargas
e os nossos clientes residenciais conseguirem acompanhar em tempo real o seu consumo de energia, bem como soluções aí também para poder gerar economia. Então, indo para frente aqui, né? Quais são os objetivos aqui do nosso programa, né? Escolher as startups de acordo com a nossa tese de inovação. O Cássio já comentou a respeito sobre isso. Queremos também acelerar o tempo de inovação. Lembrando que a gente conseguiu fazer essas 5 POCs em apenas 5 meses, em menos de 5 meses. Então, a gente acelera a inovação dentro da companhia com essas provas de conceito. Aumentar a eficiência dos projetos de inovação, né, dentro da Copel. Inovar produtos já existentes. Foi o exemplo que eu dei ali da própria MOB, né, com o P&D que nós já tínhamos na Eletrovia. Estamos testando também recargas, cobrança de recargas, um novo modelo de negócio, ou seja, já gerar essa inovação dentro do que a gente já tem dentro da nossa estrutura. E, evidentemente, né, tudo isso colabora para ampliar, difundir a cultura de inovação dentro da Copel, que é tão importante nesse momento que estamos. Então, o programa é esse, né, de outubro de 22, exatamente agora até julho de 23. Esse ano o investimento é de R$1.800.000, divididos em até no máximo 5 provas de conceito. Não necessariamente esse valor tem que ser dividido por 5, tá? 360 mil para cada POC, ele pode ter um valor maior ou menor. No máximo aí são 5 provas de conceito, podendo ser menos, né? Mas o limite são 5. E esse valor é distribuído com o número que a gente selecionar. Estamos prevendo startups nacionais e internacionais, né? A próxima etapa é uma chamada de inovação aí das POCs através do marco legal das startups, e outra etapa é acompanhar os resultados da POCs, né? Como que está o andamento e os resultados aí no final do programa. Então, a landing page e o scouting já iniciou agora em outubro. O evento de lançamento está acontecendo agora, né, no dia 14. O período de avaliação das startups inscritas já se inicia, né, a partir aí das inscrições. A gente planeja fazer isso no final de dezembro e finalizar esse período de avaliação da primeira etapa nas 2 primeiras semanas de janeiro. Aí, no final do mês de janeiro, teremos o Pitch Day, tá? Com essas 30 startups mais bem colocadas aí também, desse número aí que forem inscritas aí até o período aí de inscrição, né? Lembrando que o ano passado nós tivemos 200 startups e no pitch são 30 startups que são escolhidas, né, e avaliadas. A partir disso, vamos para um bootcamp, onde as startups terão a oportunidade de nivelar e poder trabalhar melhor junto com a Copel as ideias, as soluções dessas provas de conceito, né, um dia inteiro junto com a Copel. E aí vai ter a definição final aí das escolhidas, né, em fevereiro de 23. O prazo para a realização das POCs é de fevereiro de 23 até julho, 4, 5 meses para a execução das provas de conceito. Então, esse é o nosso cronograma macro aí também do que a gente está planejando desde a inscrição até a realização das startups. Finalizando aí também, no final de julho, teremos o Demo Day, onde as startups elas apresentarão os resultados, apresentam as soluções, junto aqui com a Copel. A gente vai fazer um grande evento para isso, como fizemos no final aí do Volt 1. E aqui são os desafios desse ano, como o Cássio já comentou, né? O hidrogênio verde, que é uma grande aposta para a descarbonização da indústria, onde exige-se um volume de energia extremamente alto, né? As empresas do setor elétrico acompanham essa evolução aí do hidrogênio verde no mundo e também no Brasil, né? Em virtude da matriz limpa que a gente dispõe, e na Copel não é diferente, né? O próprio armazenamento de energia também, nesse primeiro pilar aqui, né, de energias limpas, é um tema de destaque. A Copel já possui 7 P&Ds, cerca de 70 milhões de investimentos em pesquisa e desenvolvimento no tema de armazenamento, desde pequenas baterias residenciais, baterias transportáveis, níquel-sódio,
íon lítio. Então é algo que a gente aposta bastante e gostaria de ouvir soluções das startups nesse sentido. Além disso, né, não podemos esquecer as demais energias limpas, as energias renováveis, qualquer solução que venha complementar, né, e seja de interesse para a Copel, a gente quer ouvir também, dando esse foco maior para o hidrogênio e para o armazenamento. Na eletromobilidade também, né, um crescimento exponencial de venda de veículos, prefeituras também apoiando a micromobilidade com veículos leves, veículos pesados, várias ações de mobilidade que exigem também uma infraestrutura apropriada e também modelos de negócio apropriados também para atender essa necessidade. Junto com essa frente aqui também, com essa esteira, vem os Smart Cities, né, onde as redes, né, da Copel são fundamentais aí também para promover essa inteligência nas cidades. Relacionamento com clientes também é um tema importantíssimo e de destaque para a Copel. Cada vez mais a nossa estratégia da Copel, a gente apoia a satisfação de nossos clientes, né, e até mesmo retenção, vindo aí pelas mudanças regulatórias, pelo PL 414, abertura de mercado, enfim, a gente está olhando para esse tema e qualquer outra solução que venha nos ajudar nesse sentido. Quanto à gestão de ativos, a companhia, lembrando, nós temos quase 7 GB de capacidade instalada, em hidrelétrica, termoelétrica, fotovoltaica e eólica também, onde tem crescido bastante, né, e tudo isso exige aí tecnologias apropriadas, inteligência artificial, internet das coisas, gêmeos digitais, enfim, qualquer outra solução que nos ajude a inspecionar, operar e manter todos esses nossos ativos. Além disso, né, como último, aí eu coloco a digitalização e melhoria de processos. A companhia é uma empresa que possui 6 mil funcionários, estamos em 10 estados, é natural que haja desafios, né, relacionados à gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de equipes. Então, qualquer outra solução aí também relacionada a Big Data, inteligência artificial, blockchain, enfim, a gente quer ouvir também para nos ajudar. Por fim, é isso que eu tinha que apresentar hoje. Reforço o convite aí também, né, para participar dessa nova jornada do Volt 2. E passo aí a palavra para Renata Ramalhosa, CEO da BetaI Brasil, empresa que vai nos apoiar novamente aí no Volt. E, Renata, é contigo. Muito obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui e, aliás, uma felicidade grande poder estar aqui no lançamento do Copel Volt 2. Gostava de primeiro cumprimentar o Cássio Santana, que tem apadrinhado, enquanto parte da liderança da Copel, este projeto, assim como o presidente da Copel, o Daniel, que realmente demonstra como a liderança engajada com a inovação, ela faz acontecer e mais rápido e com mais resultados. Cumprimentar também o Carlos Diego, que tem liderado todo o time da inovação, que está sempre muito empenhado, assim como todo o time, nesta jornada de aprendizagem e nesta jornada de trazer a inovação para dentro da Copel, e todo o time da Copel, porque, como nós vimos no Copel Volt 1, a inovação ela é feita por pessoas, e foi exatamente esta vontade também de descentralizar esta inovação por vários times da Copel que levou ao sucesso de 5 pilotos que demonstraram que a inovação pode efetivamente trazer impacto para aquilo que é a operação, para aquilo que é a estratégia e a visão da empresa. E, portanto, é um prazer ter a BetaI a apoiar apoiou o primeiro Copel e continuar nesta jornada e como parceiro de inovação para a Copel. Muito rapidamente, a BetaI, nós somos uma consultoria global de inovação colaborativa e claramente a energia é uma das indústrias com quem mais trabalhamos. Em todo o mundo temos 19 parceiros que são atores relevantes em vários países do mundo no setor de energia. Temos um conhecimento grande daquilo que são os desafios do setor energético do mundo, muitos deles o Cássio e o Diego já falaram. Estamos a falar da liberalização do setor, que aqui no Brasil será no próximo ano. Estamos a falar de uma exigência cada vez maior para uma transição energética
que permita responder também aos desafios climáticos, que estão cada vez mais numa agenda global. Esta ideia muito grande de que a regulamentação dos países tem que cada vez mais facilitar a inovação e o PID, e sabemos que muitas dessas alterações vão acontecer no Brasil. Esta também vontade de ter o cliente como central na relação da empresa elétrica com a sociedade, muito importante, e, claro, a eficiência das operações. Então, estes desafios todos globais, locais, estão realmente a transformar o setor elétrico, e é um prazer ver que a Copel quer ser líder e está já a demonstrar ser líder neste setor, trazendo a inovação como uma ferramenta essencial para essa transformação. O Copel Volt 2 é o resultado não só desta jornada do Copel Volt 1, mas também todo o trabalho que foi desenvolvido com a Copel, naquilo que foi a construção da tese de inovação, da tese de investimento e, muito em breve, do veículo de investimento que se vai materializar e continuar esta construção sólida da jornada de inovação da Copel. Então, para nós tem sido incrível o aprendizado que eu e a minha equipa, e aproveito aqui também para congratular o Paulo e o Guilherme, que têm estado muito próximos da Copel neste projeto, e claro o André, exatamente por todo o esforço e toda a jornada de construção desta trajetória com a Copel. Este segundo Copel Volt, para além de beneficiar deste primeiro, que já ultrapassou uma série de, desafios em trazer um programa de inovação aberta para dentro da companhia, este vai alavancar nesse projeto e vai trazer ainda mais evoluções, não é? Alavancados pela tese de inovação, pela tese de investimento e por uma abertura muito maior de toda a companhia em ver que a inovação traz benefícios. Eu gostava aqui de dizer o quanto eu fiquei emocionada no último Demo Day em ver as várias unidades da Copel que participaram no desenvolvimento dos pilotos, muito entusiasmadas com o impacto que realmente trabalhar com startups pode trazer para dentro de uma empresa. E é isso que estamos a falar, não é? Quando falamos de inovação aberta, é exatamente trazermos sem preconceito os nossos desafios para o mercado, e neste caso para o mercado global, para que, em conjunto, de uma forma colaborativa, possamos resolver esses desafios. E é isso que a Copel faz, e é isso que a Copel todos os dias tem vindo a mostrar fazer, dentro daquilo que é o contexto elétrico brasileiro, mostrando cada vez mais a sua liderança, não só na área de inovação, mas em muitas outras, como temos visto nas últimas semanas. Então, contem com a BTI vai continuar a trazer a excelência que caracteriza as nossas metodologias, as nossas conexões globais, a nossa forma de gerir e monitorar pilotos para que a inovação possa verdadeiramente trazer impacto para aquilo que é o negócio, que é a estratégia e a reputação da empresa. Muito obrigada a todos e espero que hoje o dia corra bem e é realmente uma felicidade estar aqui. Eu vou aproveitar para apresentar alguém muito especial do ecossistema brasileiro, alguém que nós já conhecemos há algum tempo e que temos uma admiração profunda, que representa hoje e preside a AB Startups, que é talvez a maior associação da América Latina, que promove dia após dia o ecossistema brasileiro de startups, que ao nível global é talvez dos mais vibrantes do mundo hoje, não só em São Paulo, mas no Paraná, em Santa Catarina, no Nordeste, em Minas Gerais e em todo o Brasil, na verdade, se vêem cada vez mais startups de todas as verticais a quererem realmente trabalhar com corporates. E, portanto, programas de inovação aberta como este são essenciais para estimular um ecossistema de startups maduro e aberto. Luís, é um prazer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite em estar aqui hoje e passo então para você. Um abraço e bom dia a todos. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado a todos por essa oportunidade de estar aqui, né, falando um pouco para vocês, compartilhando um pouco dessa trajetória, né, e falar um pouco também da AB Startups. A AB Startups, como a Renata disse bem, é a maior associação seguramente do Brasil, acredito que também da América Latina. A gente tem
uma grande base de associados, né, e trabalha desenvolvendo os ecossistemas de inovação no Brasil inteiro, ecossistemas que às vezes estão em estágios iniciais de desenvolvimento, outros com estágios maiores de desenvolvimento, né? Então, é muito importante esse trabalho de levar acesso ao mercado, acesso a investimento para ecossistemas que ainda estão em fase inicial, para que eles um dia cheguem no desenvolvimento do que é um ecossistema, por exemplo, do ecossistema que a gente consegue perceber em São Paulo, Minas Gerais, Sudeste, né? E também o Sul tem um ecossistema bem desenvolvido. Então, falando um pouco, né, da AB Startups, pode passar, por favor, o slide. A gente é uma associação sem fins lucrativos e a gente atua na jornada do empreendedor e das comunidades de startups. Então, o empreendedor que ele quer fazer uma startup, ele tem uma jornada cheia de desafios, né, cheia de problemas, e a gente ampara esse empreendedor levando recursos para ele, levando educação empreendedora, levando conexões e acesso a mercado e investimento. E as comunidades também de startups nascentes nascem com vários problemas e muitas vezes elas nem sabem por que não estão progredindo. Então a gente ajuda com capacitação de lideranças, com treinamento de construção de comunidades, e a gente faz isso no Norte, no Nordeste, Centro-Oeste, também Sudeste e Sul, mas a gente está presente também no Brasil inteiro, né? Pode passar, por favor. A gente tem uma rede grande de mantenedores que a gente fica feliz porque ela só cresce, então ela permite que a gente gere cada vez mais impacto no Brasil, né? Se você ver no próximo slide, tem informações também do nosso o volume nosso de associados, né? São 7.500, pode passar, né? Por favor, para o próximo slide. São 7.500 associados, tem mais de 300 eventos realizados, então a gente realiza eventos no Brasil inteiro, cidades grandes, cidades pequenas, e a gente tem hoje a maior base de startups do Brasil e da América Latina, talvez também, né? Como que a gente impacta? Vou mostrar para vocês, pode passar. São 7 pilares que a gente atua para impactar o ecossistema e gerar valor. A gente gera informação de mercado, a gente sabe que o Brasil deixa às vezes de captar muito investimento externo por não ter tanta informação do mercado. Então a gente atua forte nesse pilar, gerando estudos sobre verticais, health techs, fintechs, edtechs, mapeamento geral do Brasil, como é que está a situação do Brasil, como é que está a situação das comunidades de startups no Brasil. A gente atua também com branding, levando a marca dos nossos mantenedores para essas comunidades, para gerar relações ganha-ganha com essas startups. A gente conecta todos os stakeholders sem nenhum interesse assim, de mercado. Nosso interesse é a evolução do ecossistema, né? Então facilita muito as relações, porque a gente não tem aquele viés de ser concorrente de ninguém, né? Então a gente ajuda muito nesse trânsito, conecta a universidade com grande empresa com startup, startup com investidor. Então a gente constrói bastante relações. A gente também atua nas comunidades locais, como eu já falei bastante. A gente tem uma rede, né, que é a maior de startups, então a gente promove acesso a essa rede, né, a gente tem esses dados e promove acesso para quem está no nosso ecossistema também, apoiando também com capacitação, e temos um grande evento que acontece no fim do ano, que chama Case, que eu vou até falar um pouquinho sobre ele. Pode passar, por favor. O Case é um evento que acontece em São Paulo, e é o maior evento, o evento mais importante de startups que acontece no Brasil. É um evento genuinamente brasileiro. A gente sabe que a gente está tendo um boom muito positivo de eventos internacionais vindo para o Brasil, e a gente a gente relaciona com todos eles, inclusive porque nós somos uma associação, né, sem fins lucrativos, mas a gente é o evento brasileiro, e o Case cada vez mais brasileiro e cada vez mais latam, né? Nessa versão com a volta do presencial, né, a gente já vai trazer alguns elementos latam para o Case, startups de outros países, não só do Brasil, mas a gente cada vez mais assume essa bandeira de genuinamente ter nascido no Brasil, ter crescido com todas as dificuldades que o nosso país apresenta para um evento inovador crescer, num momento que não tinha tanto holofote, vamos dizer assim, para esse tipo de iniciativa, e a gente se posiciona agora também como um evento latam, atraindo também esse olhar e essa gravidade dos outros países para estarem no Brasil a partir dessa plataforma que é o nosso evento. Pode passar, por favor. Então, o Case, ele é esse evento, né, que a gente reúne todo mundo do ecossistema,
Ele é o evento mais relevante de startups do Brasil. Pode passar. Ele acontece nos dias 17 e 18 de novembro. E no Transamérica, vai ser um evento para 15 mil pessoas, né? Pode passar, por favor. Tem grandes nomes como speakers, né? Tem várias arenas de conteúdo, tem espaço de conexão de investidor com startup, tem área de descompressão, desculpe, e várias oportunidades de conexão. Pode passar, por favor. E a gente tem uma área grande, né? São mais de 200 stands, mais de 5 arenas. É um grande evento, né? Com todo o ecossistema reunido, muita oportunidade de fazer negócio. Bom, era super importante fazer essa introdução, para vocês entenderem o papel da B Startups e como a gente atua para gerar impacto, para a gente entrar no nosso tema. E agora eu vou contar um pouco da minha trajetória. Pode passar, por favor? Para qualificar um pouco para vocês de qual lugar ali eu vou estar me posicionando em relação aos assuntos que a gente vai falar daqui para frente. Bom, hoje eu sou CEO da B Startups, que é essa associação que eu acabei de apresentar, mas eu sou genuinamente um empreendedor, já empreendi várias empresas, 2 startups, né? A última delas, a Predicta, que é uma empresa de inteligência artificial que utiliza imagens térmicas infravermelho do corpo humano para gerar novos diagnósticos para a medicina, né? Fizemos um totem, inclusive na pandemia, um totem que conseguia a sensibilidade de 84% para identificar um caso de Covid, e em 15 segundos, é incrível assim, esse feito, né? Então essa tecnologia está em validação, a gente está buscando as certificações da Anvisa, não pudemos utilizar como gostaríamos na pandemia, para ajudar, né, salvar vidas e etc., como a gente gostaria, utilizamos pontualmente, em parceria com a Fiocruz, governo de São Paulo, mas é uma tecnologia brasileira e que está aí cumprindo todos os protocolos de regulamentação para poder estar acessível a todos em breve. E tem outros diagnósticos que a Predicta gera também. Já trabalhei também como gestor de aceleração da Liga Ventures, então eu passei por diversos programas de inovação aberta, parecido com o que vocês estão vivendo agora, então tenho uma experiência com essa conexão de startups e corporações e vou compartilhar esse conhecimento com vocês. Atuei como sócio do Eu Saúde e como gestor de produto digital deles, fui CEO da Inoxline, fundador da Verso, que também trabalhava com Open Innovation no Rio de Janeiro. Fizemos um programa com a Osklen. Fui gestor de aceleração do CID, que foi praticamente a primeira aceleradora do Brasil com investimento real em startups. Aconteceu em Minas, com apoio do governo, um programa muito inspirado no Startup Chile. E tive um início de carreira bem tradicional em corporações. Tá? Sempre com um viés muito empreendedor, sempre tive essa veia, mas eu tive um início de carreira na Claro e na Prudential. Eu atuava com vendas. E esse foi meu início. Eu tive uma virada depois que eu fiquei um tempo nos Estados Unidos e voltei a trabalhar com inovação a partir do CID. Bom, vamos lá. Pode passar o próximo slide. Agora vai começar a ficar interessante o nosso papo. A gente entra realmente no tema. E, bom, essa imagem, eu queria a gente explorar os elementos dessa imagem, né? Queria que vocês observassem bastante como é que é o funcionamento desse time que está aí na imagem, né? São 4 pessoas. Esse time, ele é um time em que todos estão andando na mesma direção. Não existe conflito de se tem um numa direção, o outro em outra, né? Está todo mundo na mesma direção. A comunicação desse time acontece de um jeito muito fluido, muito fácil de comunicar. Qualquer integrante desse time consegue comunicar muito rapidamente com o outro, né? Se eles precisarem mudar de direção, imagine também que não vai ter muita dificuldade. Rapidamente eles vão conseguir mudar de direção. Né? Se acontecer algum problema com um desses integrantes, rapidamente os outros integrantes irão perceber que tem algum problema com um dos integrantes. Então é um time com funcionamento, com uma certa autonomia, com uma comunicação fluida, com o direcionamento claro, foco muito claro e com a possibilidade de mudar de direção de uma maneira muito rápida, muito eficiente, né? Esse time, essa analogia assim, que eu estou tentando construir a partir desse time, é o que a gente pode encontrar talvez nos times das startups. Né? Essa cultura que tem nesse time é o que a gente consegue perceber também nas startups. Né? Eles também conseguem trocar de direção muito rápido, eles também conseguem se comunicar de forma muito eficiente, eles também têm um foco muito claro, até porque não tem tanto recurso, então eles têm que ter foco.
né, para poder utilizar da melhor forma esse recurso. E a gente pode também, depois de feita essa análise desse time, eu queria mostrar uma nova imagem para vocês e a gente vai analisá-la também. Por favor, passa o slide. Esse é um outro time. Por mais que a gente não veja aqui de cara pessoas, mas existe um time aí dentro, né? Mas as características são bem diferentes, né? A gente pode perceber que é mais difícil mudar de direção, né? A comunicação não deve ser tão fácil de ser exercida, porque são diversas camadas, diversos departamentos, diversas pessoas, né? É diferente a comunicação, ela é menos eficiente, menos rápida, parece, né? Pelo que eu estou vendo. Se esse time, se essa estrutura quiser mudar de direção, eles vão ter bastante dificuldade, vai ter que pedir aprovações, vai ter que passar por um processo bem mais moroso do que aquele primeiro time que a gente viu, né? Esse time também, ele não é claro, pode ser que vários times internos estejam fazendo coisas muito diferentes, em direções diferentes, não fica claro entender, assim, o que cada um está fazendo, né? E nem estabelecer uma unidade, tem um desafio aí impresso. E essa analogia desse tipo de time, desse navio grande, né, com vários departamentos, com várias alçadas de decisão, com vários líderes, a gente poderia talvez usar essa analogia para identificar aqui uma corporação. Funciona mais ou menos assim, né? Existe uma força enorme, existe uma abundância enorme, mas por ser grande, por ser abundante, por estar lidando com coisas grandes, perde talvez um pouco a agilidade, a tomada de decisão fica um pouco mais morosa e começa a ficar mais interessante eu mitigar risco do que eu correr risco. Então, é assim que eu coloco essa analogia. Mas aí, observando esses dois mundos, né, eu gosto de ficar pensando assim, poxa, mas será que não dá para aproveitar o melhor desses dois mundos, né? Seria um sistema, entre aspas, perfeito, né? Seria o melhor dos mundos, né? Eu aproveitar toda a estrutura desse sistema que a gente está vendo aqui, toda a abundância, toda a grandeza, e utilizar outro sistema com toda a autonomia, com toda a velocidade e facilidade de assumir risco que o outro sistema nos dá. Então, eu vou sugerir uma nova imagem aqui. Pode passar, por favor. Bom, seria mais ou menos isso, né? Por que não a gente utilizar uma estrutura robusta, com canais bem definidos, com estrutura bem definida, com recurso, né, e utilizar ali pequenos barquinhos plugados, né, que podem dar toda essa autonomia e gerar todo esse benefício da autonomia, de assumir risco que eu estava falando, né. Então, eu acho que uma corporação que decide fazer um programa de Open Innovation, trabalhar com startups, ela está trabalhando da forma mais inteligente que eu acredito que a gente possa trabalhar, né, no mundo atual que a gente está vivendo. Eu acho que está próximo dessa imagem, né, onde a gente tem uma empresa robusta, mas tem um monte de outros mecanismos com mais autonomia, com mais facilidade de assumir risco plugado ali, para poder gerar abundância para todo o sistema, né. É um sistema mais inteligente, na verdade, né. Pode passar, por favor. Bom, os benefícios. Pode passar mais uma vez. Os benefícios são muito claros, vocês devem conversar o tempo todo disso, né? Para a corporação, a gente tem a oportunidade de aprender bastante, desenvolvendo uma cultura mais inovadora, porque a startup nos desafia, não é porque ela também traz toda a cultura, a relação com ela e a relação com o que precisa ser feito faz com que a gente desenvolva uma cultura mais inovadora, que a gente pode criar novos produtos com mais facilidade, a gente pode solucionar problemas internos, trazer eficiência nos processos internos, a gente pode entrar em mercados novos com muito mais velocidade, sem ter que fazer as coisas do zero, né? A gente faz parcerias com as startups e a gente consegue acessar esse mercado de forma mais rápida. A gente consegue validar novos produtos, novos mercados, novos serviços, a gente começa a ter um diferencial competitivo. Quem se relaciona bem com startups e desenvolver os mecanismos corretos para se relacionar com elas tem muito diferencial em relação a uma outra que não está fazendo isso, né? A gente atrai talentos, porque é cada vez mais difícil atrair talentos. As empresas todas estão ficando digitais, né?
e a gente utiliza novas ferramentas e novos modelos mentais, novas formas de trabalhar. Ou seja, a gente entra numa zona de desenvolvimento. A gente começa a ter uma cultura que está em desenvolvimento, ao invés dela ficar ali acostumada, talvez, a uma situação que já existia. E para as startups, os benefícios são enormes também, né? Acesso ao mercado, acesso a investimento, validação de uma solução. Eles às vezes criam, não tem nem acesso a onde vai validar essa solução. Navegar em canais de distribuição robustos, e aí a gente está falando de marketing, vendas, logística, tudo isso a startup ter acesso para ela é muito importante. Né? E a possibilidade de escalar também, porque uma corporação, quando adere uma solução, ela já é em si uma possibilidade de escala. Né? Comunicação e branding, a startup ganha chancela com essa relação. Ela pode validar suas soluções, ela pode fazer novos produtos, novas formas de oferecer o mesmo produto também, e ela tem acesso a problemas e dores reais, que é um recurso muito necessário para uma startup e que muitas vezes ela não tem acesso. Né? Quanto mais regulamentado o mercado, quanto mais monopolizado, mais difícil é o acesso para a startup àquele problema. Então o problema vai ficando lá sem ser resolvido, porque existem barreiras de entrada no mercado, e a startup tendo acesso a esses problemas, os dois lados ganham muito, né? Pode passar, por favor. Bom, falar de benefícios é fácil, entre aspas, né? É fácil perceber que a gente ganha muito na hora de se relacionar com as startups. Mas eu queria muito falar dos desafios. Por quê? São esses desafios que vão atrair ou repelir as startups. É aqui que a gente tem que prestar atenção, é aqui que a gente tem que ser cada vez mais eficiente. Pode passar, por favor. Bom, um grande desafio é a cultura. Né? A cultura de uma corporação, como a gente viu lá bem na imagem inicial, ela é para proteger algo que já foi conquistado, ela é mais preparada para mitigar riscos, sendo que a cultura da startup ela precisa correr risco. Né? No final da história, a gente vê que tem até uma certa sinergia, porque a startup está correndo risco, mas o tempo todo também tentando mitigar. Qual o risco que a startup fica tentando mitigar? O risco de não estar resolvendo um problema que ninguém quer que resolva, o risco de não estar encontrando um cliente, o risco de a solução dela não ser usada, não ter usabilidade, o risco de estar caro ou barato, o risco de preço. Então, existe também um mecanismo de mitigar risco dentro das startups. Né? A cultura da corporação evolui muito conforme a gente vai fazendo muitos programas de inovação aberta, muitas iniciativas de inovação, a gente vai desenvolvendo uma cultura que fica mais cinética com a da startup e que permite a gente extrair dessa relação a melhor relação ganha-ganha. Né? É o principal desafio. Tá? Muitos tentam resolver esse desafio de cultura de diversas formas, criando escudos, criando duas culturas, e eu acredito que o melhor deles é a gente desenvolver aos poucos, com muita paciência, desenvolver a cultura, às vezes desenvolve um time que vai ter vai ser o embaixador daquela cultura, e assim vai contaminando, entre aspas, no jeito bom, a cultura da empresa. E assim, o sucesso é garantido ao longo do tempo, mas não é uma coisa que muda muito rápido. Pode passar, por favor. Processos, né? Uma grande empresa está acostumada a comprar de um jeito, está acostumada a aprovar contratos de um jeito, com empresas maduras, que têm tempo para poder esperar esses pagamentos, esperar esses contratos serem assinados. A startup não tem esse tempo. E, assim, é muito importante que a empresa tenha consciência que ela vai ter que desenvolver mecanismos para se relacionar com a startup que fogem da regra normal da empresa. Isso acontece ao longo do tempo. Às vezes a gente não consegue mudar os mecanismos de forma rápida, né? Mas é necessário pensar, porque às vezes a gente está negociando com uma startup, aquele pagamento não sai, às vezes a ideia que a startup está validando já até mudou, já nem vale mais aquela ideia inicial num contrato que foi feito. Então a gente tem que ter bastante agilidade, mecanismos para correr risco, que eu imagino que é o que vocês estejam construindo, mas é um desafio, né? Isso também, quando a startup percebe que a corporação tem isso construído, ela se sente muito atraída a trabalhar com aquela corporação. E ela se sente muito repelida
a trabalhar com uma corporação que é muito engessada nos processos, para a contratação que não entende a realidade da startup. Tá? Então, esse é um dos desafios também. Falar do próximo pilar, o engajamento. Pode passar, por favor. Bom, engajamento do time é fundamental para o sucesso do relacionamento com startups e da construção do relacionamento com a comunidade de startups, né? Porque a gente, quando vai trabalhar com um projeto de Open Innovation, quando vai conectar uma startup dentro da corporação, a gente, inicialmente, uma pessoa da corporação é responsável por aquele projeto e responsável por construir caminhos e pontes dentro da corporação, que para a startup é um monstro, né? Uma coisa enorme, ela precisa muito que a pessoa faça esse papel, mas ela precisa do engajamento de todos, né? Por quê? Senão a operação ela ganha mais força do que os projetos de inovação. E aí os projetos de inovação, quando perdem esse engajamento, normalmente eles não geram algo bom. E aí ele fica meio que carimbado, assim, meio que com aquele carimbo de que não dá certo. E não é verdade. Para dar certo, muitas variáveis, como a gente está falando de várias aqui, têm que ser cumpridas. Uma delas, talvez uma das mais importantes, é o engajamento. E a pessoa que assume para si a responsabilidade de fazer com que a startup consiga transitar dentro da corporação, ela é um agente fundamental para o sucesso daquele projeto, né? E o engajamento de todos os outros também. Pode passar para o próximo ponto. POC. Eu vi vocês falando, né, no início da apresentação, já fazem POC, já tem um budget destinado a POC, já é muito bom isso. É uma cultura que a gente vem desenvolvendo ainda nas corporações. Quando começou a surgir, as pessoas estranhavam ter que destinar um valor para essa POC, ficavam tentando barganhar com a startup para ela assumir esse custo. A startup não tem esse recurso, a startup precisa que a corporação faça essa aposta, né? Igual vocês já estão fazendo. E a POC, para ela dar certo também, ela tem diversas surpresas, né? Diversas pegadinhas que a gente tem que prestar bastante atenção. Uma delas é essa do budget, né? Destinar um bom budget para a POC e saber que esse é o papel da corporação e ter um objetivo claro, tangível, de sucesso, tá? Pode passar, por favor. Bom, continuidade. Quando a gente faz uma POC, é muito interessante a gente saber que tem que ter mecanismos de sucesso atrelados à POC e vislumbrar assim, uma continuidade daquele projeto. O que a startup tem que saber, o que ela precisa fazer para apostarem ainda mais nela, né? A POC tem que pensar, na hora de fazer a POC, a gente tem que pensar, se tudo der certo, o que é esse certo? Mostrar para a startup. E se der certo, nós vamos para onde juntos? Né? É interessante pensar na POC, mas pensar na continuidade dela o tempo todo e ter uma relação transparente com a startup. Porque a startup precisa saber o que ela tem que fazer para ter sucesso naquele projeto. Isso tem que ser uma relação clara. É desafiador, porque às vezes a gente não sabe isso no início do projeto. Mas é interessante esse assunto estar na mesa, ele ser falado, porque isso é fundamental para a startup também se engajar. Tá? Agora vamos falar do próximo, do jurídico. Bom, jurídico, e aí incluo o TI também, que é o próximo que eu vou falar. Eu já vi diversas vezes POCs começarem e irem muito bem sucedidas, e na hora do lançamento ela esbarrar ou no jurídico ou no TI. Eu aconselho vocês a ficarem ligados a isso, imagino que vocês estão sendo muito bem aparados com isso, mas é um alerta que eu gosto de fazer, porque ele parece óbvio, mas ele não é óbvio, que é envolver o jurídico e o TI no início da POC, mostrando já os possíveis entraves que essa POC pode gerar lá na frente, para já começar a fazer de um jeito que quando for lançar, quando for colocar o bloco na rua, né, quando for fazer de fato acontecer o projeto, ele esteja em conformidade com o jurídico e com o TI. Pode passar, por favor. TI eu acabei falando junto com o jurídico, né? E é isso. Queria agradecer a vocês, né, a oportunidade de ter falado um pouco sobre os desafios, o que atrai uma startup e o que não atrai, né, para um programa de Open Innovation.
dizer que a oportunidade é enorme, a gente vê corporações que trabalham com isso há muitos anos tendo um resultado muito tangível, mensurável, e ficando muito competitivas e tendo um diferencial claro competitivo no mercado, e com as culturas muito preparadas para lidar com a inovação e com o relacionamento com startups. É isso, gente. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer muito a BTI e a Copel por essa oportunidade de estar aqui falando para vocês. Contem comigo, contem com a B Startups. A B Startups é uma possibilidade também de conexão com o ecossistema inteiro. Então, procure-nos aí, se precisarem, a gente vai estar à disposição. Ok? Obrigada, Luiz, pela excelente palestra. Tá? Contaremos com vocês, sim, com a B Startup. Gente, chegamos ao fim da nossa transmissão. Agradecemos aí a audiência. Estamos reforçando aqui o convite para o ecossistema participar. O edital vai sair semana que vem no nosso site, tá? www.copelvolt.com. Acessem lá, fiquem atentos às nossas redes. Tenham um excelente dia, pessoal. Um bom final de semana aí.